Como que podemos conciliar a cultura brasileira dentro da nossa liturgia cristã? Porque muitas vezes dentro das igrejas, a bossa nova, o samba, a alegria, o afeto são excomungados. Então, como é que a gente pode fazer essa ponte? Eu estava em Moçambique semana passada, e aí tem uma hora do culto, a líder da ONG que nós estávamos é a Heidi Baker, né? A Heidi Baker é uma missionária ultra carismática, mas faz um trabalho maravilhoso. E assim, eu trabalhei 8 anos em Lagoinha, então estou acostumado com essa onda ultra carismática. E aí, o trabalho dela é incrível. E o pessoal lá da nossa igreja não está muito acostumado a ver esse tipo de manifestação assim, no culto, mais avivada, mais renovada. Mas tem uma hora que ela fala assim para o pessoal: agora é a hora de vocês dançarem. Gente, os moçambicanos, eles vêm para frente, adulto, criança. As crianças dão um show de bola. E aí eu escrevi o meu mestrado em cima do princípio regulador do culto. Parece que a gente combinou. Eu até te mandei no WhatsApp aí. A necessidade do princípio regulador do culto nos dias atuais. A necessidade de se discutir sobre ele, não de se aplicá-lo sem nenhum tipo de análise. E aí eu estava pensando lá assim, rapaz, como é que fala para um moçambicano que dança não faz parte do culto? Se o cara vive, ele anda dançando. Respira. Eles respiram dança. Como que eu falo para ele? E aí eu me lembro muito daquela música do Luiz Arcanjo, naquele disco solo dele, que ele diz assim, né? Quando eu era menino, eu quis cantar samba para Deus, mas me disseram que Deus não gostava de samba, né? E aí eu tô jogando aí para a gente responder, né? É o desafio que o Gerson Borges escreveu, né? Como ser evangélico sem deixar de ser brasileiro, né? Não sei, quem quiser aí continuar a discussão, acho que é uma ótima pergunta. Eu só queria salientar a respeito do princípio regulador do culto, especificamente sobre dança. O que se é defendido no texto, e essa é uma das grandes contribuições da herança reformada, é que a dança ela não pode ter uma apresentação em um momento específico dedicado para ela. Ou seja, por exemplo, a gente diz assim: olha, agora vai ter uma dança aqui no culto. Aí sobe uma irmã, faz uma dança, a comunidade assiste. Em que sentido que isso está edificando o corpo de Cristo? Agora, por exemplo, se eu estou cantando no momento de louvor e as pessoas da igreja estão dançando, isso é uma prática cristã. Inclusive os maçoréticos fizeram claras distinções em quais salmos eram litúrgicos e quais não eram. E o Salmo 150, ele obviamente é um salmo litúrgico, e você tem marcações dos maçoréticos nesse sentido. Então, às vezes as pessoas falam do princípio regulador de culto e logo se erige um espantalho, né? Uma coisa assustadora, assim, uma coisa inquisitória. E não necessariamente. Só para o pessoal saber algumas coisas. Os maçoréticos são... Não maçons. Não é maçons. O pessoal já está assim, né? É o manuscrito bíblico mais confiável, mais utilizado nas traduções mais respeitadas no mundo. A outra coisa que você mencionou é interessante sobre a dança. O salmo litúrgico significa, né, o que se utiliza para o culto, o que significa, não é da vida de romaria, de peregrinação e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, que esse é um grande problema da nossa época, né? O Keller, com todo o nome, foi execrado porque teve um momento de dança no culto da Redeemer, né? Então, quer dizer, é um problema que a gente está discutindo, né?